Turbo Livelo é a nova forma de você multiplicar os seus pontos aqui no programa da Livelo. Nessa aula eu vou te explicar como funciona, quando vale a pena você multiplicar os seus pontos Livelo utilizando o Turbo Livelo. E você precisa prestar muita atenção nesse ponto, por quê? Porque nem sempre vale a pena você utilizar essa nova função e eu vou te explicar tudo aqui nessa aula, você vai entender tintim por tintim, quando vale a pena, quando não vale e tudo mais. Então, vindo aqui para a tela do computador, descendo um pouco mais, eu vou dar uma explicação mais básica aqui para você já começar a entender o que é esse Turbo Livelo. O Turbo Livelo nada mais é do que uma forma nova que eles deram aqui para a gente multiplicar os pontos que a gente já acumulou de algumas formas, ou acumulou aí através do uso de cartão de crédito, ou acumulou aí através de compras bonificadas, e você já vai entender certinho. Aqui vindo nessa parte de confira as regras para turbinar aqui os seus pontos, você pode multiplicar os seus pontos de alguma forma. Primeira forma é essa daqui, ó, com cartões de crédito que acumulam pontos na Livelo. Eu vou te dar alguns exemplos aqui, tanto de compras bonificadas quanto de acúmulo de pontos através do uso de cartão de crédito, tá? Que é o que ele fala exatamente aqui. Você vai conseguir multiplicar os pontos que você acumulou no cartão e multiplicar os pontos feitos em compras dos parceiros. Essas compras feitas nos parceiros, que seriam as compras bonificadas, você consegue multiplicar. Sabe aquelas compras que a gente faz ganhando 5 pontos por real gasto, 6 pontos por real gasto, 8, 9, 10 pontos por real gasto? A gente consegue agora, de alguma forma, que multiplicar esses pontos e eu vou mostrar também. E outro ponto importante, se você quer aprender a acumular milhas de forma inteligente para você multiplicar aqui depois, se você quer multiplicar suas milhas transferindo para os parceiros de formas estratégicas, que seria o fator multiplicador de milhas, e se você quer encontrar passagens aéreas muito baratas, utilizando ferramentas, utilizando alguns métodos, vou deixar o link do meu treinamento aqui na descrição do vídeo, e aqui nessa descrição, nesse mesmo link, vai ter uma aula totalmente gratuita. Se você tem interesse nesses assuntos, dá uma olhada lá para você se aprofundar mais nesse mundo. Então, nesse exemplo aqui, vamos supor que você fez uma compra bonificada aí em algum parceiro e você acumulou 3.000 pontos, por exemplo. Se você utilizar o Turbo Livelo, você vai conseguir dobrar esses pontos, você vai conseguir transformar esses 3.000 pontos em 6.000 pontos, e a gente já vai mostrar isso aqui. Porém, isso tem uma limitação. A gente pode fazer essa multiplicação, né? Dobrar essas milhas a partir de 100 pontos e vai até 100.000 pontos, ou seja, esses 100.000 pontos podem virar até 200.000 pontos, então você tem aí um limite, tá? Você só pode turbinar uma vez esse acúmulo, ou seja, nesse exemplo que eu dei de 3.000, você não vai poder ficar turbinando esse acúmulo, você só vai poder turbinar ele e transformar 3.000 em 6.000 apenas uma vez nessa compra específica, você já vai entender. E a validade dos pontos também é um fator importante, ela pode durar até 2 anos, mas se você for assinante do clube, esses pontos eles nunca expiram. E como é feito aqui esse Turbo Livelo, como a gente utiliza? Primeiro você tem que vir aqui no meu extrato, aí no caso no seu extrato da sua conta, eu já deixei aberto aqui até para adiantar. Então você vai cair aqui nessa tela, tá bom? Eu coloquei aqui num período de 60 dias, só para você conseguir entender um pouco mais sobre o Turbo Livelo. Quando a gente desce um pouco mais, ó, tá vendo que ele não te dá a possibilidade de turbinar os pontos dos clubes Livelo, os pontos que você acumulou, mas de compras bonificadas em parceiros, tá bom? Por exemplo, compra que eu fiz aqui no Carrefour, ó, compra que eu fiz aqui na C&A, compra que eu fiz aqui nas Casas Bahia, por exemplo. Inclusive, isso daqui é uma compra que eu fiz de iFood. Eu vi muita gente me perguntando em outros vídeos se ainda pontuava dessa forma no iFood com o cartão Presente Mundo Gamer, e aqui é a prova que sim, ainda está pontuando, tá? Voltando aqui, eu posso selecionar algumas formas, depois eu vou te mostrar a forma de turbinar os meus pontos aqui pelo cartão de crédito. Então é muito simples, eu clico aqui em turbinar meus pontos e me manda para essa tela. Então perceba que eu tinha lá 330 e poucos pontos e aqui ele está me dizendo que vão virar 660 pontos, porém eu vou ter que pagar uma taxa aqui de R$ 20,13. O que isso significa? Significa que, na verdade, eu estou pagando para turbinar os meus pontos. E esse é um fator que é extremamente importante, que você tem que fazer a conta. Você tem que ver se vale a pena você turbinar os seus pontos pagando essa taxa. Por quê? Porque em alguns casos compensa mais você comprar os pontos do que, de fato,
você pagar aqui esse Turbo Livelo. Vamos fazer umas contas rápidas aqui. Então se eu pego aqui R$20,13 dividido por 0,660, eu vou estar gastando aqui R$30,50 aqui no milheiro para dobrar os meus pontos. Pode ser uma pontuação interessante, a gente já vai falar disso. Vou mostrar um outro exemplo aqui de uma transferência de cartão de crédito. Eu fui acumulando os pontos no meu cartão e mandei aqui para a Livelo, que seria essa transferência aqui, esse acúmulo aqui pelo C6 Bank. Eu acumulei essa quantidade de pontos e agora é só eu clicar aqui em turbinar meus pontos. Eu vou ser mandado para essa página aqui. Perceba então que eu tinha lá 13 mil pontos acumulados e esses 13 mil vão virar 26 mil pontos. Mas será que vale a pena eu transferir, eu pagar aqui para multiplicar os meus pontos, para turbinar os meus pontos? Vamos ver aqui. A gente pega aqui 793, que é R$793 que eu estou pagando para fazer essa multiplicação e divido eles por 26 mil pontos, ok? Então eu clico aqui, eu vou estar pagando também 30,50. Então, esse Turbo Livelo, ele nada mais é do que uma outra forma que a Livelo está disponibilizando de você comprar pontos, em alguns casos, a um preço interessante. Por exemplo, R$30,50 que nem eu estou pagando aqui nesse milheiro, na minha opinião, eu acho que pode ser um valor interessante, mas você tem que calcular aí para ver se vale a pena na sua estratégia, porque tem alguns casos que a gente consegue comprar pontos mais baratos do que R$30,50. Então você tem que calcular para ver se faz sentido para você e para ver se esse valor aqui se encaixa aí na sua estratégia. Agora, quando é interessante você utilizar aqui o Turbo Livelo, a gente vai fazer algumas contas aqui para você conseguir definir aí para você quando é vantajoso você usar, quando não é vantajoso você utilizar o Turbo Livelo. Então, vamos lá. Hoje uma promoção está rolando aqui no momento que eu estou gravando essa aula, seria essa promoção aqui, ó, da Livelo com a Smiles, aí um fator multiplicador de 90% de bônus. Então, se eu estou gerando um milheiro aqui a R$30,50, se eu dividir aqui por 1,9, quando eu transferir esses pontos, eles vão estar custando aqui R$16,05 no milheiro. É um valor interessante? Na minha opinião, eu não acho tão interessante. Por quê? Porque aqui, nessa mesma promoção aqui, deixa eu voltar aqui rapidinho, nessa mesma promoção aqui, eu consigo comprar milheiro no carrinho por R$27, o que é um valor muito interessante, muito melhor do que esse valor aqui de R$30,50. Se eu pegar aqui hoje R$27,55, que é o valor que eu consigo comprar milhas aqui nessa oportunidade da Livelo com a Smiles, e divido aqui por 0,9, esse valor me sai muito mais barato. Eu vou pagar R$14,50 no milheiro. Esse sim, na minha opinião, é um valor que eu acho muito mais interessante. Agora, se eu pego esse mesmo milheiro e divido ele aqui por 1,3, por que 1,3? Porque a gente tem várias promoções, por exemplo, com a Latam, que me permite transmitir da Livelo para Latam por 30% de bônus. Deixa eu pegar um exemplo aqui para você que eu já deixei separado, ó. Que nem hoje está rolando a promoção do Esfera, que eu já mandei lá no meu grupo de alertas, lá do Treinamento Money com Milhas, que é o link que está aqui na descrição, que eu mencionei anteriormente. Se eu transfiro aqui da Esfera para a Latam, com 30% de bônus. Essa promoção de 30% é bem comum acontecer entre a Livelo e a Latam, e a Esfera e a Latam, como você pode ver aí no exemplo. Então, se eu pego aqui dividido por 30, eu vou pagar aqui R$23,46 no milheiro aqui no final das contas lá na Latam. Então aqui já é mais interessante eu transferir para a Latam. Porém, se eu pego esse mesmo milheiro e uma promoção aí de 40% da Latam também, que vira e mexe acontece, é uma excelente oportunidade, pelo menos nesse momento do mundo das milhas, porque isso muda também com o tempo, tá? Divido aqui por 1,4, eu vou pagar muito mais barato no milheiro, eu vou pagar R$21,78. Então aqui é ainda mais vantajoso eu multiplicar essas milhas. Então você tem que fazer sempre essa conta. No mundo das milhas, você sempre tem que fazer essa conta para você entender se está valendo a pena o custo do milheiro, se está valendo a pena determinada passagem ou não. Então, eu vou te dar alguns exemplos aqui de passagens aéreas que eu mandei lá no meu grupo de alertas, que também está incluso no treinamento, que o link está aqui na descrição, tá? Vamos fazer umas contas rápidas aqui. Então, o meu milheiro da Latam, nesse exemplo aqui, está saindo por R$21,78, beleza? Que é um milheiro totalmente possível de você conseguir. Eu mandei uma passagem aqui saindo de Guarulhos e indo para
Miami. Lembrando que isso é ida e volta. Multiplico por 21,78, que é o custo do milheiro que eu acabei de fazer a conta aqui e te mostrar, você vai pagar aqui mais ou menos R$ 1.720,62. Mas, obviamente, eu vou incluir aqui também a taxa de embarque. Deixa eu colocar aqui para o lado, ó, mais R$ 151, beleza? Mais R$ 30 aqui da taxa da outra passagem, da passagem de volta. Então, você vai pagar aqui, ó, R$ 1.900,62 ida e volta para Miami, saindo de Guarulhos e indo para Miami. Vamos pegar um outro exemplo aqui também. Se você quer viajar aqui para Espanha, por exemplo, eu mandei essa passagem aqui de Fortaleza indo para Madrid, ida e volta. Quanto está custando essa passagem? 115 mil milhas vezes 21,78. Eu vou pagar R$ 2.500 ida e volta, mas ainda tem a taxa de embarque. Só a gente fazer a conta aqui rapidinho. Então eu vou pagar aqui, ó, 105 mais 344. Então eu vou pagar aqui, ó, R$ 2.953,70 ida e volta. É um preço muito interessante para quem pensa em sair do Brasil e viajar para Europa. É uma porta de entrada, é uma opção de entrada, e lá dentro você pode ir para Paris, você pode, sei lá, para Barcelona, para Londres. O importante é você entrar barato. Então já estou te mostrando que pode ser uma opção se você quiser usar aí o seu Turbo Livelo. Vamos para outro exemplo aqui. Saindo aqui, ó, de São Paulo e indo para Itália, pagando 124 mil milhas indo com a Latam. Se a gente multiplica aqui, a gente vai pagar aqui, ó, R$ 2.700. Ida e volta. Aqui a gente vai pagar R$ 2.915 já com as taxas de embarque, ou seja, ficou num valor muito interessante aqui para quem quer sair de São Paulo e ir para a Itália. Então são pontos que você precisa levar em consideração, você precisa fazer as contas aí, se vale a pena para você aí o custo desse milheiro aí do Turbo Livelo, ou se dependendo da sua estratégia acaba não valendo a pena. Lembrando que essas passagens aqui estão com preços excelentes, ela tá lá no meu grupo de passagens alertas que faz parte do treinamento, que está aqui com o link na descrição. Para que você entendeu como funciona aqui o Turbo Livelo, que você precisa sim acumular alguns pontos para você conseguir turbinar e usar o Turbo Livelo, eu vou deixar esse vídeo aqui que vai te ajudar com 14 formas diferentes de você acumular pontos aqui na Livelo e poder utilizar essa função aqui do Turbo Livelo. Dá uma olhada nesse vídeo que eu tenho certeza que esse vídeo vai te ajudar demais.